Direto ao ponto, chegando com o Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul. O tema de hoje é a maquiagem do crescimento. Quando mudar o nome do cargo, não muda o resultado. Tudo bem, Bozetti? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Ricardo, bom dia, Rita, Luizão aqui conosco, nosso contratado. O contratado não, tá há tempo em casa aqui, o Luiz da técnica, né? Hoje eu vou falar sobre a maquiagem do crescimento e, queridos ouvintes, eu tenho bastante tempo de experiência profissional, eu já vi muito modismo acontecendo no mundo corporativo. Aqueles fenômenos que vêm, parece que vão ser a solução revolucionária. E o tempo, que é o mais severo dos inquisidores, faz com que as verdades vão aparecendo. Um desses modismos tem aparecido com bastante força, com bastante intensidade ultimamente, assim, é essa maquiagem do crescimento. O que é isso? Nós entendemos que depois da pandemia, o mercado migrou para o mundo digital e nós sabemos que hoje os olhares estão muito atentos ao que acontece nas telas, né? E ali também aparece muita coisa sendo fomentada e que muitas vezes demonstra certa maquiagem. Demonstra maquiagem de profissionais que se dizem muito bons, mas quando a gente vai lá ver, eles não são. Profissionais que... empresas, soluções mirabolantes que aparecem nas redes sociais, aí na internet, e as pessoas compram, fazem adesão, e quando elas vão acompanhar o que tem acontecido por trás daquela propaganda, percebem que não existe consistência. E nós sabemos que em alguns momentos, nas empresas, o marketing acaba suplantando a gestão estratégica, né? Muitos empresários percebem que se faz necessário fazer algum tipo de movimento, e aí o que a gente percebe é que, quando não tem uma estratégia robusta por trás, acaba virando tudo um grande verniz na empresa, né? E aí eu cito alguns exemplos, assim, por intermédio do que tange ao nosso negócio, né? Gestão de pessoas, RH, o desenvolvimento das pessoas, dos profissionais, como fazer com que as pessoas cumpram determinadas funções. Aí a empresa vai lá, faz o investimento, vamos fazer algumas mudanças aqui, aí promove funcionário lá de assistente administrativo para analista de processos internos, e troca-se o crachá, mas a operação não muda nada, o cara continua executando a mesma coisa, é só um verniz que se passou. O que também acontece é quando a pessoa acaba recebendo uma promoção, ela vai lá, passa de operador para coordenador, passa de coordenador para gerente, e aí ela é jogada para uma nova função, que tem um novo crachá, que tem uma nova roupagem, mas essa pessoa que está ocupando essa função, ela não recebe preparação para isso, ela só recebe mais demanda, ela recebe mais compromisso, mais responsabilidade, e ela não é preparada para ocupar essa função, ela não recebe a expectativa salarial que corresponde ao tamanho da solução que ela tem que enfrentar, que ela tem que resolver. E o que nós percebemos é que, a partir desses movimentos de maquiagem, o coração da pessoa vai embora da empresa. A pessoa permanece apenas com o corpo na organização. As pessoas não são tão bobas quanto alguns empresários acham que elas são. E a partir desse momento começa todo aquele chororô. As pessoas não ficam na empresa, as pessoas estão desmotivadas, as pessoas não têm mais o compromisso que tinham antes. Então nós percebemos que essa maquiagem, quando ela vem apenas como uma maquiagem, qualquer aguinha no rosto acaba revelando que a estratégia não mudou em nada. Como se faz para melhorar não apenas o corpo, a vestimenta, a maquiagem da empresa, mas para que essa mudança seja consistente? É fundamental que a empresa desenvolva novos processos, novas metodologias, que consigam fazer uma entrega diferente. É fundamental que as pessoas sejam preparadas para atender a expectativa do cargo e também recebam a contrapartida adequada para o tamanho do problema que ela está resolvendo. É fundamental que se traga ferramentas modernas, tecnológicas, para que a empresa não passe por esse efeito que é apenas aquela capa de empresa que se atualizou, mas para que a empresa efetivamente se atualize. Eu tenho um exemplo para dar. Nós temos um cliente
Exemplo dessa semana, que investe conosco, é um cliente de Encantado, e eles fizeram uma melhoria, eles já vêm trabalhando a sua equipe, fazendo com que as pessoas evoluam, e nessa semana eles conseguiram implementar uma alteração na empresa que vai deixar um resultado líquido de mais de R$300 mil por mês, numa alteração de uma metodologia do processo fabril deles. Em 5 anos, R$1,5 milhão economizando uma matéria-prima, um insumo que eles tinham lá. Por quê? Porque essa mudança ela não foi uma mudança apenas de maquiagem, ela foi uma mudança consistente numa melhoria de processo. Tanto que esses empresários estão olhando para esse retorno, esse resultado financeiro que essa alteração vai gerar, e já estão pensando em ampliar a sua linha de produção e ampliar a sua capacidade de produzir melhores resultados, né? Então, quando uma instituição quer mudar, não adianta mudar o crachá. É preciso mudar quem veste o crachá, porque nós entendemos que ali tem uma mudança robusta, estratégica e consistente, né? Ficar maquiando o cargo das pessoas pode ter uma impressão de curta duração positiva, mas no médio e no longo prazo a empresa tende a perder bastante com isso, né? Hoje em dia nós temos mais a mudança de maquiagem ou a mudança real, como é o caso desse cliente de Encantado, porque e nem sempre vai ter esse volume todo, né, Bozetti? Porque deve ser uma grande empresa, uma grande indústria para ter uma mudança aí de economia de R$300 mil, isso é muita coisa, mas mesmo que seja de 1.000, de 2.000, de 10.000, dependendo do tamanho da empresa, já faz a diferença, né? Mas o que a gente tem mais hoje? É a maquiagem ou é a verdadeira? Sem sombra de dúvidas, a gente percebe mais a maquiagem, né? Por quê? Porque a maquiagem é mais fácil de mudar. É mais fácil tu ir lá fazer um curso online que vai te recomendar que tu faça uma adequação no teu RH, e aí tu faz algumas mudanças de nome e cadeira, e que no final a operação continua exatamente a mesma, né? Também tem uma outra coisa, Ricardo, Rita e queridos ouvintes, tem muitas empresas que estão com dificuldade de mão de obra, e elas acabam elevando a promessa para trazer a pessoa para dentro da empresa. Então elas prometem algo que depois, quando a pessoa cai dentro da operação, a empresa não consegue apresentar, não consegue atender aquela expectativa. E expectativa frustrada é sempre um grande desafio de lidar. Eu estou dizendo isso porque o marketing, essa propaganda excessiva, ela pode prometer coisas que a empresa não consegue entregar. Então, sem sombra de dúvida, o que percebemos muito mais é maquiagem com o objetivo de trazer pessoas novas, de reter talentos, mas que ali na frente, com o passar do tempo, as verdades sempre aparecem e a consistência é que fica, né? Então, eu não estou dizendo que não tem que fazer essas adequações, eu estou dizendo que por trás dessa adequação, para sustentar essa adequação, tem que haver um movimento muito robusto de melhoria de procedimento, de melhoria de estratégia, de melhoria das condições das pessoas, de implementação de novas ferramentas, metodologias, para que a empresa consiga melhorar e sustentar essa maquiagem, né? Essa beleza que é vendida pelas redes sociais aí. Eu vou tomar a liberdade de sugerir uma temática. Opa, Rita. Por que tantas empresas estão buscando funcionários? Por que tantas? E aí falando da questão da parte da empresa e da parte das pessoas que, por um motivo ou outro, não se encaixam nessas vagas. Eu acho que é um todo aí. É um ótimo tema, né? Por que tantas estão buscando? Sem sombra de dúvida, Rita, o que o mercado mais está se queixando, e eu me mantenho sempre atualizado, eu converso com empresários. Semana passada eu inclusive tirei um tempo para tentar mexer nisso, né? O que está faltando, e o que a gente escuta falta gente, né? Então, recurso nós conseguimos para ampliar a produção, espaço físico nós conseguimos, máquinas para ampliar a gente consegue. O que nos limita hoje, nosso grande gargalo, acaba sendo gente. Agora, a gente percebe que também tem poucas empresas fazendo algo diferente para atender essa expectativa, né? E algumas, quando vão fazer, fazem essa maquiagem, né? Mascaram algumas coisas e não fazem uma movimentação efetivamente consistente, de dentro para fora, né? E nós sabemos que isso pode gerar consequências piores ainda, né? Porque a fama, a repercussão da empresa acaba correndo de boca para ouvido no ambiente, né? Na cidade aí. Tá bom, Gustavo Bozetti, obrigado aí pela participação de sempre aqui nas quintas-feiras no quadro Direto ao Ponto.